Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas aqui através da Bíblia, aqui analisando o livro de Marcos. Na última aula a gente apresentou ali aquela parte sobre o Senhor Jesus Cristo, que revela a sua autoridade divina, né, como um servo quando acalma a tempestade e naquilo ele mostra o seu poder, o seu poder divino, e o que garante também o que legitima, na verdade, né, a sua mensagem, a sua obra. E agora a gente vai para mais um episódio conhecido, inclusive, dos evangelhos, que é a cura do Gerazeno. E a gente tem aqui no versículo 1, entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: Manda-os para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. A gente vai aqui entender o que aconteceu. Esse homem é um homem que estava sofrendo muito, né? Jesus finalmente ele chega para o Senhor Jesus Cristo, na verdade os próprios demônios, né? E o que é dito aqui dele é que ele nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque ele era preso com essas cadeias, com esses grilhões, né, como é visto aí, e elas eram quebradas. Isso já mostra pra gente que alguém que de fato está que está possuído de fato, né, por um demônio, que está ali sob uma fortíssima influência de demônios, ele nesse caso apresenta inclusive um poder sobrenatural, né? Uma força sobrenatural, uma força que não parece ser de um homem. Um homem não consegue quebrar cadeias sozinho, né? Quebrar algemas sozinho, e somente com a sua força. Então isso já mostra uma característica específica que faz a gente entender um pouco mais sobre como funciona essa atividade demoníaca. E eu gosto de falar, não gosto de falar sobre isso, mas um ponto que é importante a gente lembrar quando a gente fala disso é que, normalmente, quando se fala sobre essa questão, as pessoas elas discutem sobre esse assunto como se ele fosse muito fácil, né, de ser tratado, assim, como se, basicamente, a força demoníaca ela fosse suficiente para fazer qualquer coisa e tal. E o que eu quero dizer, na verdade, é que aquilo que é sobrenatural na Bíblia é algo incontestemente sobrenatural. Então, quando você tem uma cura na Bíblia, a cura é cura, de fato. Não é qualquer coisa que acontece. É uma cura de verdade. Quando um homem ele não via e passa a ver, isso é inconteste, é algo que não se questiona, é inquestionável, porque o homem não via, passou a ver, ele era cego. E assim também com os demônios.
lá com os demônios, são apresentadas questões indubitáveis de que de fato é o demônio. Infelizmente, a gente vê hoje muitas chamadas igrejas, eu boto muitas aspas aí quando se fala de igreja, porque eu não sei se a gente pode considerar esses templos, né, chamados assim de igrejas. Eu não considero muitos deles igrejas, mas enfim, eles são assim chamados. Então, chamadas igrejas evangélicas, muitas delas fazem praticamente um show, uma entrevista, começa a chamar lá um demônio e dizer como é que ele é e tal e tudo. Mas sabe, C.S. Lewis falava, né, que são dois pontos que, com relação aos demônios, que estão errados, né? Um primeiro ponto é você achar que tudo é demônio, que uma coisa dá errado, né? O carro quebra, um vidro quebra, um copo quebra quando você está lavando a louça, alguém ficou doente, teve uma febre, aí tudo isso é um demônio. O demônio da febre, o demônio do copo quebrado, o demônio do problema no carro. E o outro perigo é você achar que não existe autoridade, aliás, que não existe atividade sobrenatural em termos dos demônios, né, e tal, e que não existe uma atividade, uma batalha espiritual. Então, bom, existem os dois, mas o que C.S. Lewis dizia é que Satanás gosta dos dois, do extremo de dizer que tudo é demônio e do extremo de dizer que não existe demônio. Satanás adora. Ele gosta quando o pessoal acha que você pode ficar discutindo com o demônio, conversando, trocando ideia, dizendo que você repreende ele assim, assim, assado. Ele gosta disso, porque Satanás vê que isso é uma palhaçada, que é alguém que está enganando outras pessoas e tal. E isso, na verdade, só serve como força para o reino de Satanás. Por outro lado, dizer que não existe demônio, que não existe atividade de demônio, não existe atividade da batalha espiritual, é cair exatamente no exato erro oposto, que é Satanás também gosta disso. Ele gosta de agir e as pessoas acharem que ele não existe. Ele gosta de agir e as pessoas não darem bola para aquilo que ele está fazendo. Então, o que se tira disso aqui é basicamente atente-se para o poder de Satanás, e que quando algo de fato sobrenatural aparece na Bíblia, não há dúvidas sobre isso. Então desconfie de qualquer pessoa que fica tentando tirar vantagem da obra de Satanás. Isso é ridículo, certo? Isso é ridículo. Esses vídeos que a gente vê, qual é seu nome, como é que o que você faz, de onde é que você veio. Ele faz praticamente uma entrevista quando Jesus perguntou o nome aqui dele. Aí então você tem que sair perguntando quando você se vir diante de alguém, né, que de fato passou por uma situação assim. Então, de fato existe essa possibilidade de que o demônio venha, né, que Satanás ele possa tomar-se de outras pessoas. Isso existe, a gente não pode negar. Por outro lado, a gente também tem que desconfiar de situações que são apresentadas como verdadeiras, quando na verdade a gente vê que são falsas. E neste caso, o que mais a gente pode ver, né? Jesus, como diz assim, aqui quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Vocês sabiam que Jesus tinha o poder de expulsar demônios. Jesus tinha o poder Jesus era a autoridade. E as forças espirituais, mesmo que forças espirituais do mal, ainda assim elas entendiam que Jesus Cristo era aquele que tinha poder para isso. Então, sendo assim, eles perguntam, né? Eles pedem para Jesus, dizem: ó, Jesus, nós não temos nada contigo, né? Jesus diz: olha, espírito imundo, sai desse homem.
Ele diz que eram muitos, né? Então era uma atividade demoníaca gigantesca diante desse homem. Pedem para ser lançado diante dos porcos. Uma vez eu dei uma aula sobre angelologia e os alunos perguntaram por que foi para os porcos. E eu costumo dizer, eu não sei. É tão fácil, né, responder isso, mas o ponto é, o texto não diz por quê. Diz que ele viu os porcos e que os porcos foram tomados ali pelos demônios e que eles se jogaram lá no abismo, né? No despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Por que isso aconteceu? Por que foram os porcos que eles escolheram? Bom, tinha muitos porcos lá e basicamente eles foram para lá. O fato é que a gente vê, a gente precisa se ater ao texto. É outra coisa que eu gosto de chamar a atenção também. A gente não pode ir além do texto. A gente vai dentro daquilo que o texto permite a gente ir e tirar alguma doutrina disso. E dentro disso a gente percebe, há uma atividade de Satanás, preste atenção, há uma atividade de Satanás, sim, ela existe. 2, a atividade de Satanás, de muitos demônios, faz com que esse homem tenha poderes sobrenaturais, poderes que vão além do que a gente pode entender como possível para um homem comum, que é quebrar cadeias, né? Essa atividade de Satanás não só faz isso, mas também faz com que esse homem seja um homem que não se pode conviver com ele, né? Então mexe com a mente, não só com a força física, mas com a mente dessa pessoa. A gente vê que não somente um, mas vários demônios podem, de fato, atuar dentro dessa atividade. Não somente um, mas vários, como a gente vê, eles são chamados de legião, porque são muitos. E por último, a gente vê também que eles podem se apossar, ou pelo menos influenciar, inclusive, a ordem, aquilo que foi criado por Deus, não só em termos dos homens, mas também de animais. Pede para ir para esses animais. Ou seja, quer dizer então que alguns animais podem ser influenciados pelas forças malignas. Bom, o que a gente vê por esse texto é que sim, podem. 5 observações que nós tiramos desse texto. O que eu quero lembrar para você? A gente pode ir dentro daquilo que o texto deixa a gente ir. O texto permite que a gente entenda isso. Então é isso, ponto. Mas qual é o tipo de animal que Satanás prefere, né? Sei lá, esse tipo de pergunta absurda, o texto não responde. O texto só diz alguns pontos importantes e a gente tira aquilo que ele permita que a gente tire, mas não para ir além do que o texto vai. Eu acho que essas informações que eu mostrei, elas já são suficientes para você entender um pouco sobre a atividade demoníaca. Pronto. Além disso, aí fica difícil a gente ir, porque o texto não deixa a gente ir e eu não vou perder meu tempo tentando especular como é a atividade de Satanás. Beleza, no versículo 14, um ponto que eu queria chamar a atenção é quando diz: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. O que eu queria chamar a sua atenção aqui é que você precisa notar que a gente nota que o que esse homem passava era um sofrimento terrível. Era um sofrimento, uma dificuldade, um problema seríssimo de como lidar com essa situação dos demônios ali influenciando ele tão diretamente. Mas esses outros homens, eles estão preocupados com uma situação que é a sua situação financeira. Por quê? Porque a gente nota que eles apresentam uma preocupação com os porcos. Sabe? No meio de uma situação trágica que finalmente foi tratada, o homem ficou bom.
E esses homens estão preocupados com a sua situação financeira. Daí a gente vê que nem sempre os valores estão no seu devido lugar. A gente vê aqui, então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Jesus agiu de forma maravilhosa. Esse homem foi apresentado como um homem que ficou são, em perfeito juízo. Que lindo! Que situação maravilhosa! Esse homem parou de sofrer, seu corpo parou de passar por situações tão duras, tão difíceis. E então, a gente vê aqui que os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado. O que eu achei interessante. Eles pediram que Jesus saísse. Eles pediram que Jesus saísse daquele momento, né? daquela ocasião, porque eles tinham algo mais importante. Os porcos, pelo jeito, era mais importante do que a sua própria situação de vida, né? Do que a própria integridade física, espiritual e psicológica desse homem. Jesus estava ali para fazer aquilo que era o mais importante. Eles estavam preocupados com porcos. Você consegue entender isso? Às vezes a gente tem uma situação diante de nós, Jesus está ali para nos ajudar, Jesus está ali para nos mostrar aquilo que é o mais importante, onde a gente deve investir a nossa vida, onde a gente deve investir o nosso coração, e a gente está preocupado com o quê? Muitas vezes a gente está preocupado com porcos ou coisas também muito pequenas. Eles tiraram Jesus dali, eles pediram que Jesus se retirasse daquela terra. Talvez eles não queriam confusões, talvez eles não queriam situações mais tranquilas, e eles estavam preocupados com porcos. Mas que coisa, né? Que situação triste. Que Deus nos ajude a ter um olhar mais valoroso para aquilo que é o mais importante. E então, voltando aqui finalmente, né, para o que a gente estava falando, que Deus nos ajude finalmente a pensar não em termos de porcos, mas em termos daquilo que é o mais importante. Seguindo aqui, quando diz: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Note aqui algo importante, olha. Jesus não lhe permitiu. Esse homem suplicava a Jesus para estar com ele. Esse homem que estava antes endemoniado, ele clamou a Jesus. Mas perceba que foi um pedido, que esse é um pedido santo, é um pedido bom, um pedido piedoso. Ele quer estar com Jesus, ele quer estar com aquele que o curou. Então ele mostra gratidão, mostra comprometimento, mostra fé, ele mostra desprendimento, ele quer estar com Jesus, com aquele que o tirou daquela situação. O que Jesus faz diante desse pedido bom, piedoso, gracioso, amoroso, cheio de gratidão? O que Jesus faz com isso? Jesus recusa a esse pedido. Isso é muito valioso para a gente entender. Por quê? É um não de Jesus. É um não. Jesus responde com um não. É uma recusa. Jesus não aceita aquilo que aquele homem lhe oferece. Jesus tem um outro plano para ele, um outro propósito, uma outra ideia. Qual é a ideia de Jesus? Você não vai me seguir, você vai voltar para a sua casa, para os seus, e vai anunciar aquilo que Deus fez com você e como ele teve compaixão de você.
Mas esse homem queria andar com Jesus, mas Jesus não queria que ele andasse com ele mesmo, com que esse homem andasse com ele, com Jesus Cristo naquele momento. Em outros momentos ele chama discípulos para andar com ele, e ai desses discípulos se eles não tivessem ido. Mas neste caso Jesus não quer que esse homem vá até lá. Então o ponto aqui é você entender que muitas vezes a gente precisa aprender com Jesus e aprender a dizer não. Não é piedoso dizer sempre sim. Não é gracioso. Não significa que você é uma pessoa mais crente porque você diz sempre sim. Na verdade, tem um livro chamado Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. E que lá mostra que quando a gente diz muito sim para as pessoas e não diz não para elas, na verdade a gente está com medo de parecer menos disponível, menos importante para elas de alguma forma. A gente está com medo, na verdade, da imagem que essas pessoas vão fazer de nós. Então esse medo que a gente tem não deveria existir. Jesus diz não para esse homem. Talvez ele tenha ficado chateado, talvez ele não tenha gostado, mas é a vida. Jesus não queria. Não, este é o ponto. E a gente deveria muito aprender com Jesus. Na verdade, a gente vê que se nós dissermos sim para tudo, isso significa um pouco ou muito orgulho do nosso coração, que não quer parecer como aquele que vai dizer não algumas vezes. E nisso a gente se compromete, nisso a gente passa por situações bem difíceis, certo? Exatamente porque a gente não quer ser esses que vão de alguma forma mostrar uma recusa, né? Uma situação de recusa, uma situação em que a gente não apresenta uma disponibilidade sempre. Mas vamos adiante. O homem foi lá, fez o que Jesus mandou que ele fizesse e todos se admiravam. Ou seja, o plano de Jesus era maior para esse homem do que o que ele mesmo imaginava. Isso também nos ensina muito. Às vezes a gente acha que só porque um ministério foi feito para Jesus, só porque os nossos planos foram feitos para Jesus, necessariamente ele precisa abençoar os nossos esforços, o nosso projeto, aquilo que a gente sempre sonhou. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser que Jesus Cristo queira você, mesmo tendo planos maravilhosos, de repente você fez um plano, um projeto, uma ideia, e você pensou, não, agora eu vou fazer para Deus, e de repente Deus fecha as portas, inviabiliza o projeto, e você fica lá frustrado, ai meu Deus, porque eu não consegui fazer, era para a obra, era para a glória de Deus, mas Deus não quis. Por que Deus não quis? Ora, Deus simplesmente podia ter não querido que você fizesse algo que você tanto sonhou em fazer. Porque mais importante do que a obra de Deus é o próprio Deus, e pode ser que Deus tenha outros planos para a sua obra. Ah, mas eu senti um chamado no meu coração. Talvez você não tenha sentido um chamado verdadeiro, talvez você tenha sentido uma forte inclinação. E Deus permitiu que aquilo acontecesse. Mas isso não garante a você que você está correto na sua impressão da vontade de Deus, entende? Neste caso, o plano de Jesus Cristo para a vida desse homem era outro, um plano bem melhor. No caso, ele proclamou aquilo que Jesus fez com ele e as pessoas se admiraram daquilo que tinha acontecido. O plano de Jesus não era que esse homem o seguisse fisicamente, mas para que ele cumprisse a sua vontade em um outro lugar, fazendo outra coisa. E assim aconteceu. Que Deus nos ajude, nos abençoe para as próximas aulas e nos dê uma clareza de mente para entender quando Jesus também diz não para a gente. Deus nos abençoe, que Ele nos dê a sua graça nesse sentido. Um grande abraço, valeu!